Boa noite, alunos. Dando sequência ao tema prescrição, que é uma das causas de extinção da punibilidade, hoje nós conversaremos a respeito dos fatores que influenciam ou não no prazo prescricional e alguns outros apontamentos. Então, existem alguns fatores, algumas situações que vão influenciar na contagem do prazo prescricional. O primeiro que nós precisamos pontuar é com relação à idade do réu. Com relação à idade do réu, nós temos uma previsão normativa no artigo 115 do Código Penal de dois fatores. Se o réu for menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional ele deverá ser reduzido pela metade. Isto é justamente o que prevê o artigo 115 do Código Penal. Suponhamos que uma pessoa de 19 anos tenha cometido um crime de ameaça, que tem por pena máxima em abstrato de 6 meses. E aí, se nós colocarmos lá naquela tabelinha que nós estudamos na aula passada, esse tipo penal será prescrito em 3 anos, porque a pena máxima é 6 meses. Como o autor da infração é menor de 21 anos, esse prazo aí, essa prescrição de 3 anos do Código Penal, ela vai ser o quê? Ela vai ser reduzida pela metade. Então, ao invés de 3 anos, a prescrição desse tipo penal se dará em 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, metade de 3 anos. Por outro lado, eu faço a seguinte observação. Vamos lembrar quem é idoso para o Estatuto do Idoso, que é a Lei nº 10.741 de 2003. Lá é definido o idoso, aquela pessoa que tem idade igual ou superior a 60, pessoal, 60, 60 anos. Porém, gente, aqui o artigo 115 não trabalha com o patamar do Estatuto do Idoso. Ele trabalha com o patamar de 70 anos. Previsto onde? Artigo 115 do Código Penal, tá? Então, vamos observar que o réu, né, que há essa prescrição, ela se aplica pela metade ao réu menor de 21 anos ou a uma pessoa maior de 70, 70, na data da sentença. Pessoal, essa questão, essa influência, ela se dá àquele réu específico e ela não se estende aos comparsas. O que isso significa? Se A se associa com B e C para a prática de algum tipo de delito, essa redução aqui é para o réu que é menor de 21 anos e para o réu que é maior de 70, tá? Então, é específico, é individual, tá bom? Princípio da individualização da pena. Outra questão importante é com relação às causas de aumento e de diminuição da pena. Elas devem ser observadas. Elas devem serem observadas, sabe por quê? Porque elas têm aplicação obrigatória. Deixa eu dar um exemplo para ficar melhor de visualizar essa questão das causas de aumento e diminuição da pena.
Se um agente A comete um furto simples, o furto simples, a pena privativa de liberdade, a pena em abstrato, ela vai de 1 a 4 anos. Se nós jogarmos na tabelinha do prazo prescricional, a prescrição desse crime, cuja pena é a pena máxima é 4 anos, vai prescrever em 8 anos. Beleza. Se, entretanto, esse furto for praticado durante um repouso noturno, que está lá no artigo 155, parágrafo 1º, a pena em abstrato ela vai sofrer um acréscimo de 1/3, passando até um limite máximo de 5 anos e 4 meses, cujo prazo prescricional é de 12 anos, se a gente jogar lá naquela tabela. Vamos pensar ainda um pouco mais? E no caso da tentativa de furto simples? A pena máxima é de 2 anos e 8 meses. Vou abrir um parêntese com relação da redução. 4 anos com a redução de 1/3. Então, vai cair para 2 anos e 8 meses. E por isso, a prescrição continua a correr em 8 anos. É importante destacar que a consequência da tentativa é a redução de 1/3 a 2/3 da pena. Aonde você está tirando isso, professora? Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Mas para análise dessa prescrição pela pena em abstrato, deve ser levado em conta a menor redução. Ou seja, como consequência, nós vamos obter a maior pena em abstrato para a infração penal. Outra importante observação é que, se houver de forma concomitante causa de aumento e diminuição de pena, no mesmo crime, o juiz deve considerar ambas, as duas, para apreciar a questão do prazo prescricional. Exemplo, tentativa de furto noturno, a pena máxima é de 4 anos, aumentada de 1/3, né? Em razão de ter sido noturno. E depois ele vai reduzir 1/3 pela tentativa. Ok? Um terceiro fator que influencia no prazo prescricional é a reincidência. Está sumulado. Nós temos a súmula 220 do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ. E, de acordo com essa súmula, a reincidência, ela não interfere no prazo da prescrição da pretensão punitiva. E nós temos também, gente, o artigo 110 do caput do Código Penal, que ele é expresso. E ele falou, a reincidência somente aumenta em 1/3 o prazo da prescrição da pretensão executória. Ok? Vamos prosseguir um pouco mais. Olha aí, a súmula e o artigo 110. Isso é muito importante e eu chamo a atenção de vocês aqui, tá? Contagem do prazo prescricional. Como é que é feita essa contagem? Essa análise, gente, ela é realizada, se leva em conta o montante da pena máxima em abstrato, que está prevista na parte especial do Código Penal. Porém, pressupõe-se, para a apreciação desse termo inicial, gente, a partir do qual ele começa a fluir, artigo 111 do Código Penal. E existem algumas causas interruptivas, que estão previstas no artigo 117 do Código Penal, e também existem causas que são suspensivas. E vamos lembrar que esse prazo aqui é de natureza penal, a gente estudou na última aula.
Isso significa, de acordo com o artigo 10 do Código Penal, que inclui-se na contagem o dia inicial e exclui-se o último dia. Ok? A título de exemplo, se o prazo prescricional de 1 ano começa no dia 7 de agosto de 2012, a prescrição se dá no dia 6 de agosto de 2013. Esse prazo, gente, ele é improrrogável, podendo terminar em finais de semana ou feriados, tá bom? Termos iniciais do prazo da prescrição da pretensão punitiva, tá? Lembrando que nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a executória, que nós estamos trabalhando os prazos da prescrição da pretensão punitiva. Então, vamos lá. De acordo aí com o artigo 111 do Código Penal, a prescrição ela começa a correr, primeiro, da data da consumação do crime. Tá? Então, que dia que se consumou o crime? Essa é a data. Lembra que o nosso Código Penal, no artigo 4º, falando lá a respeito do tempo do crime, ele considera o quê? Praticado o delito no momento da ação ou da omissão? Lembra? Então, nós temos o quê? A data da consumação do crime é onde começa, é o termo inicial desse prazo de prescrição dessa pretensão punitiva, esse prazo que o Estado tem para punir alguém. Um segundo termo inicial que eu trago aqui a título de exemplo para vocês é no caso da tentativa. Quando que se dá os crimes tentados? É claro que é na data em que se cessou a atividade criminosa, tá? Quando cessou a atividade criminosa? É justamente nessa data, ou seja, na data de realização do último ato executório que começa a acontecer. Exemplo, o agente faz um doce envenenado no dia 5 de abril e o entrega de presente para a vítima no dia 6 do mesmo mês, no dia 6 de abril. Ô, presente, hein? Presente de grego. Porém, essa pessoa tá de dieta. Ah, não, tá de dieta, né? E joga o doce fora. Ah, vou jogar esse doce fora. A prescrição corre a partir de quando? Quando foi o último ato executório? Dia 6. O último ato de execução. Outro termo inicial que a gente precisa comentar aqui é a respeito com relação aos crimes permanentes. Crimes permanentes são aqueles crimes que perduram no tempo. E aí, quando que se começa a contar esse tempo do tempo dessa prescrição, né? Vamos colocar um exemplo. Se uma pessoa ela é sequestrada no dia 15 de junho e ela é libertada no dia 10 de agosto, disse que o crime se consumou em 15 de junho. A prescrição, entretanto, só passará a correr em 10 de agosto, porque foi a data em que foi cessada a execução do crime. Para quê? Para a libertação da vítima. Tá bom? Outro exemplo que eu quero trazer aqui, é muito importante esse exemplo, é o exemplo previsto no artigo 235, 241, 242, 299, né? Todos esses crimes aí, quando que se dá esse termo inicial desse prazo? É da data em que o fato se tornar conhecido da autoridade. Sabe por quê? Porque são crimes que, na maioria dos casos, são praticados de forma clandestina, de forma silenciosa, tá? Então, quando é que se começa? Quando se tornou o quê?
quando se tornou público, quando, na verdade, quando forem o quê? Descobertos, tá? Enquanto as autoridades não sabem, enquanto ninguém sabe, opa, não tem como prescrever, né? Agora, quando eles se tornam descobertos, aí começa o prazo da prescrição, tá? Existem algumas, dando sequência, né? Esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. E existem, dando sequência ao nosso tema, existem algumas causas que interrompem, tá? Interrompem a prescrição da pretensão punitiva. Tais causas estão previstas no artigo 117 do Código Penal. E estas causas fazem com que haja um novo curso prescricional. Haverá o quê? Como interrompeu, ela tem que se iniciar o quê? Por completo, tá? A ocorrência, então, vamos, de forma mais didática, vamos pontuar aí no caderno, ó. A ocorrência de uma causa interruptiva faz com que novo curso prescricional se inicie por completo. Artigo 117 do Código Penal. Devendo o prazo anterior ser o quê? Tô nem aí, tá? Eu ignoro ele, para fim da prescrição pela pena em abstrato. Podendo, todavia, gente, ser futuramente considerado na análise da prescrição retroativa, que a gente vai estudar daqui a pouco o que é uma prescrição retroativa. Tá bom? Como exemplo, eu vou citar o recebimento da denúncia ou da queixa. Lembra que nós estudamos a ação penal de iniciativa pública? A peça se chama denúncia. De iniciativa privada, a peça se chama queixa, lembra? Então, aqui, essa previsão está no artigo 117, inciso 1º do Código Penal. Essa interrupção se dá com a publicação, ou seja, com a entrega em cartório ao escrivão da decisão de recebimento da denúncia ou da queixa. Esse recebimento, gente, de aditamento, não interrompe a prescrição quando se limita à correção de erro ou de omissão de circunstância relativa ao fato. Um exemplo, aumento de pena, qualificador, etc. Caso, entretanto, trate-se de inclusão de novo fato criminoso, conexo, ou seja, ligado, haverá interrupção em relação a este. Aqui, se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, e se a acusação entrar com algum recurso, caso o tribunal venha dar-lhe provimento, o acórdão, que é a decisão dos tribunais superiores, valerá como causa interruptiva a ser contada da data de sua publicação. Inclusive, nós temos uma súmula, e é importante a leitura dela, súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, tá? É importante a sua leitura, a título de exemplo aqui. Prosseguindo, nós temos algumas causas que suspendem a prescrição da pretensão punitiva. Elas estão previstas no artigo 116 do Código Penal. E a primeira é, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa, que tenha relação da existência do crime. A título de exemplo, na esfera civil, está sendo verificado se o agente é dono da coisa ou não, e essa coisa é objeto do furto. Opa! Então, nós vamos ter que o quê? Suspender esse prazo da prescrição, porque se ele for o dono, gente, não é crime, tá? Outra causa, segunda causa, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Outra causa, a causa de citação por edital.
Nós sabemos que quando o agente não é encontrado, há a possibilidade dele ser citado por edital. Artigo 366, tá? Do Código de Processo Penal. Então, se esse acusado foi citado por edital, não compareceu em juízo, né? Diante do juiz, não constituiu advogado. Então, ficarão suspensos o processo, o curso da prescrição, tá? E se o réu for encontrado ou se for nomeado um defensor, essa ação penal e o prazo prescricional retoma ao seu curso, tá bom? Aqui nós temos o artigo 366 do Código de Processo Penal e a súmula 415 do STJ, que é importante nós mencionarmos aqui. Na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar a respeito da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, há duas importantes espécies, a retroativa e a intercorrente, tá bom? Na nossa próxima aula. Bons estudos!